Está aqui para discípulo mais apaixonado pelo Senhor. As grandezas do discípulo é uma série de pregações que vão tratar a respeito de palavras, de temas que são extremamente maravilhosos na nossa vida. E hoje a gente vai estar conversando a respeito do tempo de viver novas coisas. Ser um discípulo de Jesus é o tempo de viver novas coisas. Nós sabemos que as pessoas estão cansadas. Eu converso com pessoas a semana inteira, algumas pessoas me procuram, visito algumas pessoas, vou nos hospitais e nas empresas, nos lugares onde a gente está, e eu percebo que as pessoas estão cansadas de procurar uma razão, de procurar um sentido, de procurar... As pessoas estão cansadas e muitas delas não estão contentes com aquilo que estão vivendo, não estão contentes com a forma que estão vivendo. Ser um discípulo de Cristo é você ter a oportunidade de você viver coisas novas. E na semana passada, quando nós começamos, nós falamos que uma grandeza na vida do discípulo de Cristo é o fato dele ter uma direção. O discípulo de Cristo, ele tem uma direção, ele tem um sentido para a sua vida, ele tem um propósito para o seu existir. Nessa busca da humanidade por um propósito, por um significado, nós que temos a Cristo, nós encontramos um significado para a nossa vida, nós encontramos um propósito para a nossa vida, uma direção para a nossa vida. Aquele que tem Jesus Cristo como seu mestre, ele tem uma direção para a sua vida. Eu vejo pessoas, buscando, através do estudo, através do trabalho, através das buscas da vida, buscando um sentido, buscando um horizonte, buscando um norte, correndo atrás de tanta coisa, e a pessoa diz: poxa, não está aqui, a vida não está aqui. E quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós encontramos onde a vida está. A vida está em Jesus. E aquele que experimenta Jesus Cristo na sua vida tem um sentido, tem um significado, tem uma direção, tem um propósito. Hoje quero continuar conversando com os irmãos, e hoje a palavra de Deus que Deus traz para nós tem a ver com mudança. Uma das coisas, das grandezas que o discípulo de Cristo tem é direção. Nós temos uma direção. Nós não estamos andando aleatoriamente para lugar nenhum. Nós temos uma direção, e a nossa direção é Cristo, e o nosso caminho também é Cristo. Agora, aquele que é discípulo de Jesus, ele tem uma outra grandeza, que é a possibilidade de mudar, e de mudar para melhor. Tem muita gente, até mesmo dentro da igreja, que está vivendo uma coisa que não gostaria de viver, que se tornou uma pessoa que não gostaria de ser, que não está contente. E eu estou falando dentro da igreja porque, irmãos, nem todo mundo que está dentro da igreja é já um discípulo de Cristo. Pode ter alguém que esteja dentro da igreja, que é um discípulo do pastor, ou é um discípulo da igreja, da instituição, ou que está buscando alguma coisa, mas que ainda não é um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, uma das grandezas que acontece na sua vida é a possibilidade de mudança, é a possibilidade dele mudar a sua realidade, de ele encontrar um sentido, de ele encontrar uma novidade para a sua vida. Até porque a vida cristã, ela é um movimento. É interessante a gente perceber isso. A vida cristã é um movimento, nós não somos um monumento. Deus não fez para nós assim algo, e nós ficamos prontos. Mas é um mover, nós estamos sendo transformados. E o processo de mudança na vida do cristão, ele vai acontecer durante toda a sua existência. Quero dizer para você que está servindo Jesus, que seria muito triste você chegar daqui 10 anos e você olhar para a tua vida e você está do mesmo jeito que você está hoje. Você não cresceu no âmbito familiar, você não cresceu no âmbito
profissional, você não cresceu no âmbito espiritual, você não cresceu, você não mudou, você está do mesmo jeito. É muito triste a gente encontrar pessoas que estão estáticas, paralisadas na vida, porque uma das coisas que Deus faz na nossa vida é nos transformar, é mudar o nosso coração, a nossa vida. É um movimento, a vida cristã é um movimento. Eu encontrei uma vez um pastor, e ele já tinha sido jubilado, estava com 76 anos, ele estava dizendo para mim, ele falou: pastor Maurício, você é muito jovem ainda, e você está muito animado. Eu acho que ele está meio desanimadão com o ministério dele, mas ele falou assim para mim, ele falou: você sabe o que mais entristece a vida de um homem de Deus, de um pastor, de alguém que foi separado para o ministério? É ele ficar 50 anos numa igreja, falando as mesmas coisas para as mesmas pessoas, e depois de 50 anos, ele descobre que as pessoas não mudaram, continuam fazendo as mesmas coisas e vivendo da mesma forma. Irmãos, não importa agora aqui o que te trouxe até aqui. Eu quero dizer para você que está aqui, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem as coisas que nos amarram, que nos atravancam, que nos seguram. Eu quero dizer para você que, independente das forças que estejam tentando amarrar a tua vida e fazer com que a tua vida seja algo diferente, é possível sim a tua vida mudar, é possível sim você ser uma pessoa extraordinária, é possível sim você realizar sonhos, é possível sim você ver mudanças significativas na tua vida, na tua família e na tua casa. Porque uma das grandezas do discipulado, de servir Jesus Cristo como Senhor, como nosso Mestre, é a possibilidade que nós temos de mudar. E tem alguns textos que falam, a Bíblia inteira fala sobre isso, mas alguns textos que eu separei, que eu queria compartilhar com os irmãos. O primeiro texto está lá em 2 Coríntios 5,17. Esse texto é muito conhecido da maioria de todos, das pessoas que estão aqui. E ele diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isso tem a ver com mudança. Aquele que está em Cristo, ele tem uma nova vida. Ele é novo. Ele é uma nova criatura. Então a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Jesus começa com uma mudança. E uma mudança extremamente significativa. É uma mudança de natureza. Eu agora posso dizer o seguinte: eu tenho dois nascimentos. Eu tenho um nascimento que foi o dia que eu nasci, no dia 20 de março. Está chegando meu aniversário. Presentes. Semana que vem tem uma surpresa, vou fazer uma festa e vai todo mundo participar, cada um contribuir com a sua parte. Isso é uma festa bem bonita. É o seguinte, eu nasci no dia 20 de março de 1971. Esse é o meu nascimento natural. Mas eu nasci de novo, fui feito uma nova criatura em 1985, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Uma nova criação. Fui feito de novo. E agora eu estou em Cristo e sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus faz nova a nossa vida, uma mudança. A nossa vida cristã começa com uma mudança. Há um outro texto bíblico que é tremendo, que diz assim: que a vereda do justo, o caminho do justo, o caminho do discípulo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja o processo, é mudança, é algo que vai acontecendo. A Bíblia diz que o nosso caminhar, o nosso caminho, os nossos passos, eles são como a luz da aurora. Pensa, está de noite e de repente começa a amanhecer e vai ficando claro. A aurora vai amanhecendo, vai ficando claro, até se tornar um dia perfeito. O processo de Deus na nossa vida também é assim. Deus está mudando, Deus está fazendo algo no nosso coração. Nós ainda não estamos prontos, nós estamos no caminho. Alguns estão começando, outros já estão há algum tempo, mas todos nós estamos no caminho, num processo de mudança. E é uma pena a pessoa que parou de mudar, que parou de crescer, que parou de buscar a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida de novo? Há algo novo que o Senhor quer fazer na minha vida, o que o Senhor tem de novo para a minha vida? É uma pena quando a gente para de crescer,
quando a gente para de desenvolver, quando a gente não consegue mais ver algo na nossa vida que precisa ser mudado. É um processo a nossa vida cristã, e é um processo de santificação, é um processo de mudança que o Espírito Santo de Deus vai fazendo em cada um de nós. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18: e a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados do que? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto bíblico, irmãos, ele diz o seguinte: que nós vamos olhando para Jesus e vamos sendo transformados. Você vai conhecendo de Jesus e você vai colocando aquilo na tua vida. Olha agora para o discípulo e para o mestre. Jesus é o nosso mestre, nós somos discípulos de Jesus. E Jesus ele vai andando, e a cada passo que Jesus vai andando, nós temos a oportunidade de aprendermos algo que nos torna mais parecido com Ele. Esse texto bíblico está falando a respeito disso. Esse texto bíblico está falando que aos poucos vai nos sendo revelado o Senhor Jesus Cristo. E conforme o Senhor Jesus Cristo vai nos sendo revelado, nós vamos sendo transformados na própria imagem dele. Nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com o nosso mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre da nossa vida. E há um outro texto bíblico ainda tremendo que tem a ver com isso tudo que eu estou falando. O texto lá de Filipenses 1,6 que diz assim, Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, que aquele que começou boa obra na vida de vocês, ele é fiel para completar. Deus começou uma obra. O dia que alguém perguntar para você como que está a tua vida, você diz: a minha vida está em construção. O Ney acabou de falar isso. A nossa vida está em construção. É uma obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo. A palavra de Deus diz que Deus começou uma boa obra na minha vida e na tua vida. Deus começou uma boa obra na nossa vida. E uma notícia ainda mais maravilhosa do que essa é que Ele vai completar. Eu não sei se você crê que Ele vai completar na tua vida, mas Ele vai completar. Ele começou, Ele vai completar, porque o nosso Deus não deixa as coisas pela metade. Somos nós que paramos no meio do caminho, somos nós que não permitimos que o Senhor complete a obra que Ele começou. Às vezes as dificuldades, as circunstâncias fazem com que a gente pare. Às vezes o gosto pelo mundo, o gosto pelos prazeres e pelas luzes que nos são apresentadas fazem com que a gente se afaste dele. Mas se você continuar caminhando ao lado de Jesus, você vai ver Ele completando essa boa obra na tua vida que Ele começou. Porque Jesus, Ele termina aquilo que Ele começa, e Ele começou uma boa obra na nossa vida. E obra é mudança. Quando a gente vai fazer uma obra, nós vamos fazer uma mudança. E é essa obra que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida. Eu quero nessa noite que você entenda isso. Nós não estamos prontos, mas podemos estar seguros de que Deus está trabalhando no nosso coração e na nossa vida. Romanos 12 diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele fala aqui duas coisas. Ele é um não e um sim. Ele diz: olha, não mude de acordo com o mundo, porque o mundo é enganoso, porque o mundo ele ilude. Não mude de acordo com o mundo. O mundo ele está fazendo propagandas, ele está vendendo uma coisa que ele não vai entregar. As pessoas se entregam às ofertas que o mundo lhe faz, achando que vão ter vantagem, mas no final ele não recebe aquilo que lhe foi prometido, porque o diabo não tem caráter nenhum, e ele é um mentiroso, e ele nunca entrega o que ele falou para você que ele ia te dar. E o preço é sempre mais caro do que aquilo que ele falou para você no começo que você iria pagar. Então o apóstolo Paulo diz para a igreja: olha, não vale a pena. A palavra de Deus diz isso para nós essa noite. Não vale a pena você mudar de acordo com o mundo. Eu vejo pessoas na igreja mudando de acordo com o mundo. Às vezes a própria igreja vai tomando a forma do mundo. A gente começa a fazer as coisas que o mundo faz. A gente começa a agir da maneira que o mundo age.
A gente começa a falar na linguagem que o mundo fala. E a palavra de Deus diz: não façam isso, porque isso é besteira. Lá na frente vocês vão se arrepender. Transformem a vida de vocês de acordo com a mentalidade nova que vocês receberam em Cristo. Paulo diz: olha, nós temos a mente de Cristo. A mente é o que governa a gente, né? Se você vê aqui, ó, eu estou levantando meus braços, mas quem está mandando eu levantar meus braços é a minha mente. A coisa está aqui na mente. Você vê uma moça andando com um shortinho curtinho, mostrando mais do que deveria. Está ali o corpo dela, mas está na mente dela. Aquilo ali estava na mente dela. Foi a mente dela que fez ela se vestir daquela forma, ou agir dessa forma, daquela, ou tratar as pessoas desse ou daquele jeito. Nós temos que ter a mente de Cristo, porque a mente é o que governa nosso corpo, as nossas ações. E devemos permitir que haja uma mudança na nossa vida a partir da mente de Cristo. Quero dizer para você, irmão, profundamente, que há possibilidade sim da gente mudar, da gente experimentar o novo de Deus. Bom, como que isso acontece? Agora eu queria muito a tua atenção, porque é uma coisa que você vai precisar entender, tá? Como que funciona o como somos, tá? A gente precisa entender isso. Como nós nos tornamos nós mesmos? Como que você se tornou você mesmo? O que fez com que você fosse a pessoa que você é hoje? Que você tivesse na tua cabeça as coisas que você tem hoje? Presta muita atenção. O que foi que fez com que eu fosse o que eu sou hoje? A gente precisa se entender, porque quando a gente começa a entender a gente, como é que a gente foi construído, fica mais fácil da gente trabalhar a nossa vida. Primeiro, nós nos tornamos aquilo que nós somos, nós mesmos, a partir da carga genética. Eu chego a dizer para você, irmão, que muito mais do que aspectos físicos, com o meu pai, com a minha mãe, eu recebi na carga genética coisas espirituais, coisas emocionais, de relacionamento, da forma que eu ia viver, agir, me relacionar. Eu recebi essas coisas. Eu acredito que passa pela genética muito mais do que apenas aspectos físicos. Então nós fomos formados por coisas que nos foram passadas geneticamente, escorreu, do nosso pai, da nossa mãe, que nos gerou, e isso tudo veio para a gente, veio formar a gente. Não apenas isso, mas há um outro elemento extremamente importante na formação daquilo que você é hoje, que é a cultura, os padrões culturais e familiares. Os padrões culturais e familiares, aonde nós nascemos, o nosso lar, a maneira que era construído o relacionamento da nossa casa, desde quando a gente estava na barriga da mamãe, as coisas que aconteciam à nossa volta, às vezes as brigas, às vezes os atropelos, os desencontros, todas aquelas coisas, tudo isso já influenciava de alguma maneira a gente na nossa formação. Nós fomos formados a partir dos padrões culturais e familiares mais próximos nossos, e a gente foi sendo construído com tudo isso. Essas coisas foram formando a gente. As cargas genéticas, padrões culturais e familiares, como que era a casa, a família, como que as coisas foram acontecendo. Tudo isso é muito importante naquilo que nós somos hoje, na formação que nós chegamos hoje. Há um terceiro elemento muito interessante que os psicólogos hoje trabalham, que é a nossa própria maneira de pensar, o nosso próprio modo de pensar. Nós fomos adquiridos lá com os 3 anos de idade
2 anos, 3 anos, a criança começa a entender o mundo. E ela começa a fazer uma leitura das coisas. E a partir dessa leitura, ela começa a construir também a sua personalidade. E isso contribui muito para aquilo que nós somos. A nossa resposta, a forma com que nós pensamos a vida, a forma com que nós olhamos, encaramos a nossa realidade, a nossa vida, o nosso ser. Eu estou mostrando para você como que a gente foi formado. Cargas genéticas, padrões culturais e familiares, a nossa maneira de pensar e de decidir as coisas, de ver o nosso mundo. E um outro elemento que também nos influenciou muito e nos influencia, que são os fatos aleatórios, coisas que aconteceram. Por exemplo, uma criança que foi abandonada aos 3 anos de idade pelo pai. Isso é um fato aleatório, mas que tem uma influência muito grande. Alguém que apanhava muito, que sofreu na infância por pais que tinham dificuldades, desorientados. Às vezes um acidente que aconteceu. Todas essas coisas, irmãos, eu estou falando para você as coisas que chegaram a fazer a gente do jeito que a gente é. Todas essas coisas foram contribuindo para aquilo que a gente é hoje. Pessoas que foram abandonadas, foram traídas, que foram violentadas. Essas coisas mexem com a gente, essas coisas mexem com o nosso jeito de ser, essas coisas mexem com o nosso modo de existir. E tem muita gente que, ao olhar dos outros, até parece ser muito próspera, mas são pessoas que não se dão bem consigo mesmas, porque não são contentes com aquilo que são, queriam ser diferentes. E às vezes até entram numa igreja e se sente na obrigação de agora mostrar um sorriso, porque agora tem Jesus no coração. Só que tem coisas que precisam ser tratadas, e a pessoa passa a vida inteira e nunca olha para essas coisas, dizendo: eu preciso voltar para aquele lugar e trabalhar essas áreas da minha vida. Uma criança até os 3 anos, uma pessoa, um ser humano até os 3 anos de idade, 75% da personalidade dele já foi formada. Aos 7 anos, 95% da nossa personalidade já está formada. Isso significa que, se a gente teve dificuldades, nós vamos ter dificuldades muito grandes. E aí, quando a gente cresce, a gente começa a achar que a gente vai ser feliz se a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu me tornar uma pessoa muito inteligente, muito conhecida, muito poderosa, muito rica, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E a gente acha que essas coisas vão tapar as mazelas do nosso ser. Tem muita gente na igreja que precisa voltar, dar um passo para trás, para ser tratado por Deus, para ser curado por Deus, para ser liberto, para haver mudança real na nossa vida. Todos nós podemos experimentar mudanças extraordinárias de Deus na nossa vida. E Deus quer fazer isso no nosso coração, em cada um de nós. Você e eu, nós todos podemos mudar, nós todos podemos crescer. Eu não sou escravo do meu passado. Eu, por exemplo, eu tenho o mesmo nome do meu pai. E uma das coisas que sempre me marcou foi a frase de que eu seria o que ele foi. Meu pai teve muitas dificuldades. E isso é uma coisa que me marcou muito. Eu levei uma garfada uma vez do meu pai na barriga. São coisas que marcam a gente. São coisas que trabalham. Às vezes a gente, na ausência de alguém dentro de casa, de um carinho, de um afeto, por exemplo, o pai e a mãe, vocês que brigam muito dentro de casa, que gritam na frente dos filhos, ou até escondido dos filhos, que é até pior, vocês que vivem se degradando, vocês estão criando filhos extremamente inseguros, filhos que não vão dar conta da vida deles no futuro, porque o tempo todo eles acham que vocês vão se separar, e que o mundo deles vai ruir. E eles crescendo, a personalidade deles se formando, vai chegar uma época que eles não vão dar conta da vida.
E aí você vai dizer: por que o meu filho é tão inseguro? É inseguro por conta dos padrões culturais e familiares, dessas coisas. Só que uma boa notícia, irmão, é que isso não é a última palavra. Não é a última palavra. Deus, Ele te chamou e Ele quer curar, e Ele quer tratar você no mais íntimo, no mais profundo do teu ser. E Deus quer dizer para você: filho, não adianta você ficar vivendo de coisas que são apenas paliativas. Você precisa de um tratamento profundo, você precisa de uma cura profunda na tua alma. Eu quero trabalhar você como indivíduo. Você não precisa carregar esse ressentimento, essa mágoa, essa inferioridade, essa maldade dentro do teu coração, porque isso não te pertence. Eu levei na cruz essas coisas, e você pode ser curado e liberto. Você pode ter uma vida extremamente saudável. Você pode ser uma pessoa extremamente saudável, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e eu posso fazer da tua vida algo novo. Deus, Ele diz isso para nós. É uma pena, irmãos, que a igreja, ela passa a sua existência na superfície, mas ela não se aprofunda. A igreja hoje, ela é extensa, mas ela é rasa. Ela é muito rasa. A gente tem medo de se aprofundar. A gente tem medo que alguém abra a nossa caixa preta. Quando alguém começa a falar alguma coisa que começa a incomodar a gente começa a se mexer. Eu vejo algumas pessoas se mexendo. A gente começa a se mexer, se mexe para lá e se mexe para cá. Sabe? A gente precisa ser trabalhado por Deus, irmãos. A gente precisa ser tratado por Deus. E Deus quer fazer algo na nossa vida que nos transforme, que nos mude, que nos liberte, que nos restaure. Deus quer fazer algo na nossa vida extraordinário. E você tem que abrir seu coração para Deus e deixar Deus agir na sua vida. Pode colocar o próximo. Há mudanças que sabemos que precisamos fazer em nossa vida e queremos fazer. Tem algumas mudanças que a gente quer fazer na vida da gente e que a gente precisa fazer e quer fazer. Pensa em você, qual a mudança, não precisa falar, mas qual é a mudança que você: eu preciso fazer essa mudança, meu, eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso mudar essa área da minha vida. Tem coisas que a gente quer fazer na vida da gente que a gente precisa fazer. Onde que a gente vai encontrar forças para isso? Em Jesus. Interessante o relacionamento com Jesus. Jesus encontrou algumas pessoas. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu se encontrou com Jesus. Zaqueu era um cara que não era nem um pouquinho humano. O negócio dele era material. Ele queria mesmo era pegar coisa para ele. E ele passou a vida dele inteira fazendo isso. Ele usava as pessoas para adquirir coisas. Só que ele não estava satisfeito com a vida dele. Um dia ele foi para a pessoa certa, ele foi para Jesus. E quando ele chegou e teve um relacionamento com Jesus, houve uma mudança na vida dele. E é interessante o que ele fala. Ele diz assim: eu vou dividir metade do que eu tenho com os mais pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha a mudança que aconteceu em Zaqueu. Ele era extremamente materialista. Ele usava as pessoas para adquirir coisas. Agora ele se tornou extremamente humano. E agora ele ia usar as coisas para abençoar as pessoas. É uma mudança. Nicodemos foi procurar Jesus, João capítulo 3. E quando ele foi procurar Jesus, ele disse: olha, eu sou religioso, eu faço coisas certas, mas eu queria saber o que eu faço para pertencer ao reino de Deus. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Precisa acontecer uma mudança na tua vida. Uma mudança que não acontece pela força humana, pela capacidade humana, mas unicamente pelo poder e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos era: por mais que você se esforce, olhem para mim, por mais que você se esforce, por mais que você lute, tem coisas profundas que você não consegue fazer. E foi por isso que eu vim. Vou morrer na cruz por você, para que você pudesse ter um remédio que curasse a tua alma e mudasse a tua vida. Jesus muda a nossa vida. Pedro era um pescador de peixe. Lucas capítulo 5. De repente Jesus chama Pedro
e faz uma pesca maravilhosa, um monte de peixe e tudo, e daí Jesus chama Pedro no canto e fala: Pedro, vem cá, escuta, você é pescador de peixes, eu queria convidar você para você ser pescador de homens. Que tal? Uma mudança extraordinária, um sentido para a vida extraordinário. Agora você não vai só pegar peixe, agora é algo maior que eu quero fazer na tua vida. Assim como você que está aqui, irmão ou irmã, quando você se achega a Deus, Deus, Ele traz sempre algo maior para você. Porque o sonho de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é maior para você. Aquele cara chegou para Jesus, os 4 jovens levaram aquele que estava enfermo. Olha para mim, gente. Levaram aquele que estava enfermo e desceram pela... Lucas capítulo 2 tem esse relato. Pelo teto, fizeram um buraco e desceram o doente na frente de Jesus. Quando Jesus viu aquele doente, Jesus diz: olha, por causa da fé desses camaradas que estão em cima, perdoados são os teus pecados. E aí depois Jesus curou. Eles trouxeram porque eles queriam que Jesus curasse. Jesus mudou a vida daquele homem curando, só que Jesus mudou muito mais perdoando. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher que ia ser apedrejada. Jesus disse para ela: olha, o encontro com Jesus provoca mudança, irmãos. Jesus disse para aquela mulher: eu não te condeno, vai e não peques mais, você tem uma nova oportunidade. Jesus, Ele provoca mudanças na nossa vida. Irmãos, tem mudança que a gente sabe que precisa, e a gente sabe que Deus, Ele quer fazer em nós, e a gente precisa encarar. Agora tem também mudanças que sabemos que precisamos fazer e não queremos fazer. Sabia? Tem mudanças que a gente não quer fazer, a gente não quer encarar. A gente sabe que seria melhor para nós, mas a gente não toma uma posição. Tem mudanças que a gente diz: eu precisava disso, eu não quero, mas eu precisava, mas eu não quero. Tem mudanças na tua vida que você precisa fazer, e mesmo que você não queira, você precisa fazer. Sabe aquele negócio da gente andar com aquela pedra no sapato? É só tirar o sapato e tirar aquela pedra, mas a gente não tira. A gente tem medo, ou aquilo nos gera uma zona de conforto e a gente não quer mexer. E a gente passa uma vida inteira vivendo pela metade, não muda, porque a gente não quer mexer onde a gente precisa mexer. E tem algumas mudanças, irmãos, que a gente não sabe que precisa fazer. Tem algumas mudanças que é o Espírito Santo de Deus que vai nos mostrando. Eu tenho aprendido muito com isso. Deus tem falado coisas para mim no caminho. É na caminhada, eu estou olhando o mestre está andando, e eu vou descobrindo coisas. E eu vou falando: poxa, eu não sabia que essa área da minha vida estava me prejudicando. Eu preciso mudar essa área também. E Ele vai nos mostrando. Então por isso que é importante você caminhar com Jesus. Por isso que é importante você ser assíduo na comunidade, participar da comunidade. Isso é muito importante para a nossa vida. Outra coisa que eu queria falar, que ser um discípulo de Jesus é um convite para mudança. Jesus está nos convidando para mudar. E isso, irmãos, é importantíssimo a gente entender. O convite de Jesus é um convite para mudança. Deus não quer que você continue da mesma forma que você está. Alguma coisa maior Deus quer fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Coloque-se diante do Senhor. Só muda mesmo quem se torna discípulo de Jesus. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos: nem todo mundo que está dentro da igreja é um discípulo de Jesus. Algumas pessoas que andaram ao lado de Jesus nunca mudaram. E nunca mudaram porque não se tornaram discípulos de Jesus. Judas, por exemplo. Judas andou, viu os milagres, esteve com Jesus, comeu com Jesus, dormiu ao lado de Jesus. Mas isso não fez dele um discípulo. Às vezes a gente está caminhando perto, caminhando junto, mas a gente ainda não tomou a decisão de ser um discípulo de Cristo, de caminhar com Jesus. E isso, irmãos, é algo que é uma perda de tempo nossa. Porque a melhor decisão que você pode tomar na tua vida, que eu posso tomar na minha vida, é de sermos discípulos de Jesus. E deixarmos Deus ir trabalhando essas áreas da nossa vida, como eu coloquei ali, que nos machucaram, que nos feriram e que nos deformaram. E que agora a gente precisa ser restaurado, a gente precisa ser curado. E Deus quer fazer essa obra. Mas essa obra acontece quando a gente se torna discípulo de Jesus. Hoje tem um monte de discípulos de igreja.
Mas não é discípulos de igreja, é discípulos de Jesus. Porque a religião, ela não consegue tratar você por dentro. A religião não consegue mexer você por dentro, ela só maqueia. Eu dizia hoje de manhã, né? Aqui na nossa igreja, a gente não tem muito costume de dizer, quando pergunto, por exemplo, para mim, de que igreja você é? Eu sempre digo o seguinte: eu sou de Jesus Cristo. Agora, se você quiser saber qual comunidade que eu frequento, é a comunidade Vida Nova. Essa é a minha comunidade. Mas eu sou de Jesus. Já passou o tempo que a gente batia no peito e dizia: eu sou católico, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Que Deus nos livre de todos esses católicos, batistas e presbiterianos, e de tudo que for. Eu sou pentecostal. Meu irmão, o que é ser pentecostal? Que Deus nos livre dessas coisas, porque Jesus nunca gostou dessas coisas. Os caras batiam no peito, Jesus dizia: o caminho não é esse. Nós somos discípulos de Jesus, pertencemos a uma comunidade cristã, que pode ter o nome que for, mas somos discípulos de Jesus, pertencemos e amamos o Senhor Jesus Cristo, servimos o Senhor Jesus Cristo. Se você for olhar para a religião, você se decepciona. Mas se você olhar para Jesus, você nunca vai se decepcionar. Se você olhar para homens, você se decepciona. E aliás, as pessoas ficam, né? Parece que eles idolatram uma pessoa, ao mesmo tempo eles querem que a pessoa caia para virar notícia. Porque quando o camarada cai, a primeira coisa que a pessoa fala: você viu o padre, você viu o pastor, você viu o apóstolo, você viu, né, o papa, você viu? As pessoas têm o prazer de falar, da mesma forma que colocaram o cara no trono, têm o prazer de tacar a pedra e derrubar o cara de lá. Nós não vivemos isso, irmãos. Nós somos discípulos de Jesus. E é Jesus que vai provocar uma mudança na tua vida. Meu propósito é que a gente tenha uma comunidade, uma igreja que sirva o Senhor Jesus Cristo, que a gente tenha uma multidão de pessoas que estejam prostradas aos pés de Jesus Cristo e fazendo aquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado, e vivendo aquilo que Jesus Cristo viveu, e sendo aquilo que Jesus Cristo foi. É isso que eu quero para a igreja. E essa mudança que Deus quer fazer no teu coração, transformando você cada dia mais parecido com Jesus. A Bíblia não diz que vai tornar você cada vez mais parecido com a igreja presbiteriana. A Bíblia diz que você vai se tornar cada dia mais parecido com Jesus. E Jesus é a resposta e a solução para a nossa vida. Não se embrenhe demais ao trabalho, às coisas do mundo, conhecimento das coisas, se esquecendo de Deus, deixando Deus de lado na tua vida, deixando a vida cristã de lado. Tudo tem que ser equilibrado na nossa vida. Outra coisa, às vezes mudar é aceitar o que não pode ser mudado. Tem gente que não aceita coisas que já aconteceram. Por exemplo, morreu uma pessoa e você não aceita, você não trabalha isso. Você errou, faliu, aconteceu alguma coisa, aconteceu. E às vezes a pessoa não muda, ela não aceita isso, alguma coisa na sua vida que não tem como ser mudada. Levanta a tua cabeça, continua caminhando. Deus tem mais para você. Deus tem algo novo para a tua vida. Coisas acontecem com todos nós. Acidentes no percurso acontecem com todos nós. Coisas acontecem na nossa vida. Levantemos a nossa cabeça e prossigamos. Sabe, perdeu o emprego, não vai morrer por causa disso. Deus vai te dar algo melhor. A pessoa te abandonou, problema dela que te abandonou. Deus vai colocar alguém melhor do que ela para o teu lado, para cuidar de você, para caminhar com você. Sabe, vamos trabalhar. E se não aparecer alguma coisa, Deus quer assim, vamos descobrir o que Deus quer. Deus quer algo maior. O que a gente não pode, irmãos, é ficar vivendo o que nunca foi, ou o que já era. O que a gente não pode também é ficar vivendo o que um dia pode ser. Pode ser que ele volte, pode ser que aconteça. Irmão, esquece isso. Viva a tua vida, se valorize. Cuide de você, cuide do teu ser. Lá na frente você vai descobrir que o que Deus fez na tua vida foi um grande livramento. Um grande livramento. Eu tenho
medo de pessoas que se apoiam demais no outro e que não conseguem construir uma vida fora do outro. Sabe, você se torna extremamente dependente. Isso é doentio. É muito bom que você ame, que você se entregue, mas é muito bom que você seja inteiro e não pela metade. Às vezes, mudar é não aceitar, manter em nossa vida aquilo que precisa ser mudado. Tem gente que está mantendo na vida aquilo que precisa ser mudado. Você já está na igreja há tanto tempo, mas você está mantendo coisas que precisam ser mudadas. O que precisa ser mudado que você está mantendo na tua vida? Amizades, irmãos, tem amizades que não são boas. Tem pessoas que não são boas e a gente insiste em ter relacionamento com elas, e que não fazem bem para nós. Tem pessoas que você tem que ficar longe. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos mudar. Eu achei interessante, eu estava ouvindo uma palestra essa semana, o cara estava falando o seguinte: o grande problema nosso, os hábitos ruins, é que eu vejo ali, por exemplo, eu vou comer um lanche, e eu vou comer esse lanche porque eu vou comer esse sanduíche. Aí eu como esse sanduíche hoje, e tal, com batatinha e uns 700 coisas de refrigerante, e tal, e aquele lanche enorme, desse tamanho. E eu como esse lanche. Ah, não, será que eu vou engordar? Aí na tua mente, teu inconsciente pensa assim: se você comer isso aqui tudo, amanhã cedo você se pesar, como é que você vai estar? Pô, tá igual. Aí então eu vou comer. Só que a gente come o lanche hoje, come amanhã, come depois da manhã, come depois da manhã, come depois da manhã. E aí, meu irmão, você vai olhar a tua vida daqui um mês, daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Você vai ter vergonha do que você fez com a tua vida. Só estou falando de comida, mas tem coisas que são ainda muito piores, que a gente faz. Eu faço e você faz. Você faz. Coisas que a gente está fazendo com a vida da gente, que a gente... Não, é só hoje. Só hoje. É só hoje, irmão, mas já faz 10 anos que você está fazendo isso só hoje. É só hoje, mas já faz 10 anos que você falou que você ia mudar e você não mudou ainda. Que você falou que você ia tomar uma atitude e você não tomou ainda. Nós todos precisamos dar a oportunidade da nossa vida ser uma vida melhor. Pode pôr. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém ou poucas pessoas pensam em mudar-se a si mesmo. A mudança que você espera na tua família, na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus pais, no mundo, na igreja, começa com você. Pode colocar. Nós mudamos, irmãos, a última parte, nós mudamos por causa da luz. Por que nós, discípulos de Cristo, conseguimos mudar? E fazer mudanças que às vezes pessoas que vão no psicólogo, vai no psiquiatra, toma remédio, irmão, e vive aquela dependência desgramada, e a vida inteira dependente, nunca consegue mudar. Por que um camarada entrou na igreja, se curvou diante de Jesus, às vezes uma igreja muito simplesinha, com pessoas muito simplesinhas, e aquela pessoa entrou naquela igreja e foi transformada de maneira extraordinária, que ninguém consegue entender qual a receita? O que aconteceu com aquela pessoa? Aquela pessoa encontrou Jesus. E a pessoa que encontra Jesus encontra a luz. O mundo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que jaziam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta foi a mensagem quando Jesus nasceu. Há um texto bíblico que diz assim: que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou das trevas. Por que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar porque tem luz. E a luz mostra o que está feio em nós. Às vezes no escuro, na escuridão da nossa alma, a gente não consegue perceber o que está feio. Mas quando a luz de Cristo começa a entrar, quando a luz de Cristo começa a penetrar, sabe aquele quarto escuro que você tem na tua alma, que você não abriu para ninguém, que ninguém sabe? Sabe aquela parte da tua vida que está em secreto, que você tem vergonha, que você não quer abrir, que você não quer mostrar para ninguém? A luz de Cristo, ela vai entrando devagarzinho. E Jesus, Ele quer revelar, irmão. Ele não quer revelar para o outro, não. Porque quem revela para o outro é as pessoas. Jesus não revela para os outros. Jesus quer revelar para você coisas da tua vida que precisam ser trabalhadas. Jesus quer dizer: olha, aqui a gente precisa trabalhar. Aqui a gente precisa trabalhar.
Por que um discípulo de Cristo ele muda? Porque ele se depara com uma luz que ilumina os seus descaminhos. E não apenas ilumina os nossos descaminhos, mas mostra também para nós um caminho abençoado. Jesus diz: eu sou o caminho de vocês. Segundo, mudamos porque estamos vivos e movendo para frente. Irmãos, por que a gente muda? Nós que somos discípulos de Cristo, por que nós podemos mudar? Nós podemos mudar porque nós estamos vivos. E diz lá em... Isso aqui é Efésios, tá? Efésios 4, alguma coisa, 4:30 aí embaixo. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não é Efésios não. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que a palavra de Deus diz? Olha, se você já ressuscitou, o que é ressuscitar? É você sair da morte e vir para a vida. Isso é ressuscitar. Se você já está vivo, agora você deve o quê? Buscar as coisas do alto. Há coisas do alto que são reservadas para nós. E nós cantamos hoje, né? Levantarei meus olhos. Por que levantarei meus olhos? Porque são coisas do alto, o que Deus tem para nós. Quem sabe você está andando com a cabeça baixa, desanimado da tua vida, do que você é, das coisas que acontecem, e Deus diz: olha, eu levantarei os teus olhos, e eu vou levantar a tua cabeça para você ver que a tua vida pode ser muito melhor do que qualquer pessoa já poderia ter imaginado. A tua vida pode ser algo maior, extraordinário, mais elevado. E Deus tem falado isso para o nosso coração, para a nossa vida, tá? Então, nós mudamos porque Cristo é luz e Ele ilumina. Nós mudamos porque Ele nos dá vida e Ele nos move, Ele nos tira. Efésios 2 diz assim: estávamos nós mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. O que um morto faz, irmão? Você já foi no velório, alguma coisa, chegou lá e cumprimentou o morto? Olha, está aqui, estamos aqui por causa de você e tal, quero dar uma boa noite para você. O que o morto vai fazer para você? Nada, porque ele está morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos como mudar, não tínhamos como melhorar, mas Ele nos deu vida. Ele nos arrancou da morte, Ele nos arrancou da miséria, Ele nos arrancou do pecado, e Ele disse: busquem as coisas que são mais elevadas. Mudamos porque estamos sendo também guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a gente muda, irmão, porque é o Espírito Santo em nós. Eu já tentei fazer tanta mudança na minha vida que eu não consegui. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a mover a gente, as coisas começam a mudar. Olha, eu estou terminando esse texto bíblico aqui, é tremendo. Ó, João 3,8. Eu sempre olhei para esse texto pensando no Espírito Santo como aquele vento que se move. Só que o texto não fala do Espírito Santo. O texto está falando de nós, discípulos de Jesus. Olha o que o texto bíblico diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que esse texto está dizendo é que aquele que nasceu do Espírito, aquele que é filho de Deus, que é discípulo de Cristo, ele é movido. É movido. Ele é movido. Ele é guiado. Ele é trabalhado pelo Espírito. E o Espírito Santo vai arrancar de dentro de você todas essas coisas que precisam ser arrancadas, irmão. Todas essas coisas que precisam ser tiradas dentro de você. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus mover a tua vida e a tua história. Eu queria que você ficasse em pé. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Pode colocar o último texto. Irmãos, eu queria que todos olhassem aqui à frente. A vontade de Deus é que a gente vá mudando, que a gente vá sendo transformado. Olha aqui o texto bíblico. A vontade de Deus é que você vá sendo transformado, trabalhado, até, olha aqui à frente, que você chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
até que você chegue à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é que a gente vá mudando, é que a gente vá sendo transformado, é que a gente vá sendo moldado, até que a gente alcance a imagem de Cristo, a perfeita varonilidade, se torne a imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, e é isso que eu queria que você buscasse, porque é isso que eu estou buscando. Que Deus vá mudando a minha vida e vá moldando a minha vida de acordo com a vontade e com o desejo do coração dele. Nós vamos cantar uma canção. Vou pedir para a gente cantar aquela mesma canção, ouvindo o que eu falar. E eu queria que você cantasse essa canção